Bom, então, eu peço que vocês me interrompam a qualquer momento. Eu estou no centro de saúde, né? Então, eu estou utilizando a internet do celular. Pode ser que a qualquer momento fique ruim. Então, por favor, falem. Se vocês tiverem dúvidas também, liguem os microfones, porque não estou vendo o chat. Às vezes eu consigo ver pelo celular, mas nem sempre, tá? Então, vamos começar. A aula hoje é sobre terapia periodontal, né? Então, a gente vem numa sequência lógica de entendimento da periodontia, onde a gente vem desde a anatomia, né? Passou pelo exame, pelos fatores etiológicos, depois a classificação, né? O conhecimento das principais doenças que acometem os nossos pacientes. E aí agora vamos falar do tratamento em si, né? Como é que a gente vai atuar nesses pacientes para devolver a saúde periodontal, né? Sempre o foco é que o paciente tenha saúde periodontal e que essa saúde periodontal possa ser mantida a longo prazo, né? E essa é uma situação muito fácil, né? Não é difícil a gente ter saúde bucal, né? Basta que a gente tenha esclarecimento das causas, das possíveis causas das patologias que acometem a cavidade bucal e assim controlar esses fatores etiológicos. Então, pensando dessa maneira, não é difícil, né? Qual o principal fator etiológico? Qual é o fator etiológico da cárie e da doença periodontal? Um biofilme, né? Então, se a gente consegue controlar esse biofilme, a gente consegue manter saúde bucal. Então, pensando de uma maneira bem simplificada, não é difícil a gente ter saúde, né? O que acontece muitas vezes é a falta do conhecimento, né? A maioria da população não tem esse conhecimento, né? Nós que estamos estudando odontologia, nós nos aprofundamos, né, nesses conhecimentos. Então, para a gente é uma coisa meio óbvia, né? A gente sabe que é óbvio que precisa escovar os dentes para a gente ter saúde, mas para muitos pacientes isso não é óbvio, né? E a gente precisa esclarecer isso a todo momento, né? Então, faz parte de todo o tratamento do cirurgião dentista a instrução de higiene oral, seja ele qualquer especialidade que for, né? É muito triste quando a gente vê pacientes que não têm esse cuidado, né? Onde o cirurgião dentista ele não esclarece o paciente com relação a esses fatores etiológicos e como fazer para manter saúde a longo prazo. Né? Não basta a gente realizar procedimentos restauradores, procedimentos reabilitadores, ortodontia, implantodontia, se esse paciente não vai ter a manutenção desse tratamento a longo prazo. Então, faz parte de todo o tratamento essa fase de instrução de higiene oral. E nós precisamos passar essas informações para os nossos pacientes e orientar como deve ser esse cuidado. Individualizar, né? A palavra do momento é essa, individualização. Cada paciente vai precisar de uma individualização do seu tratamento e dessa manutenção também dos resultados a longo prazo. Então, a gente precisa traçar um perfil desse paciente para, sim, traçar estratégias para que ele consiga controlar o biofilme a longo prazo. Então, esse é o objetivo, né, da terapia periodontal. Então, inicialmente, o objetivo primário é a eliminação da inflamação. Então, a gente precisa remover o agente causador, né? No caso das doenças periodontais, a placa e o cálculo. Então, o profissional ele precisa remover esses depósitos de placa e cálculo, que são os fatores que estão, o agente causal da inflamação, né? E corrigir as condições presentes na cavidade bucal que estão perpetuando a presença de placa e cálculo. Então, a gente precisa, muitas vezes, corrigir algumas situações da cavidade bucal que dificultam o controle de placa pelo paciente, como cavidades de cárie, restaurações defeituosas, próteses mal adaptadas, né? Então, a gente precisa, faz parte da terapia periodontal também, além da raspagem, que é a eliminação desses depósitos, faz parte também controlar e eliminar fatores retentivos de placa.
né? Então, no caso desse paciente que está aqui na fotografia, esse paciente apresenta muita placa, muito cálculo, né? E a gengiva já está bastante com sinais evidentes de inflamação, né? Então, faz parte do tratamento a eliminação desses agentes que estão causando a inflamação periodontal, né? Então, esse é o objetivo primário da terapia periodontal. Quais são as metas? O que eu quero atingir no tratamento periodontal? Inicialmente, a resolução ou a redução da gengivite. Então, eu quero que esse paciente não apresente mais, após a terapia, o sangramento à sondagem. Porque o sangramento à sondagem, ou o sangramento espontâneo, né, o sangramento gengival, ele reflete a inflamação periodontal. Então, o objetivo, as metas do tratamento, é que esse sangramento seja reduzido pelo menos abaixo de 10%, né? Abaixo de 10% é compatível com uma saúde periodontal. Claro que o ideal mesmo é 0% de sangramento. Mas vocês vão observar, né, conforme vocês forem se familiarizando, né, com a terapia periodontal, que em alguns pacientes é difícil a gente chegar ao índice de sangramento 0%. Principalmente naqueles pacientes que já apresentam muitas sequelas de doença, como a presença de bolsas periodontais profundas, defeitos infraósseos, né? Que é uma meta bastante difícil de alcançar, mas que é possível. Então, um dos objetivos principais da terapia, né, das metas dessa terapia, é chegar a um índice de sangramento gengival 0%. A redução da profundidade de bolsa-sondagem, né, bolsas menores ou iguais a 4 milímetros. E por quê? Porque as bolsas, a profundidade de bolsa, um sulco aprofundado, né, e a formação de uma bolsa, representa para o paciente um local de difícil higienização, né, um local de fácil abrigo para as bactérias, um nicho favorável, né, para a colonização e para a recolonização. Então, se após a terapia o paciente ainda permanece com bolsas maiores que 4 milímetros, são bolsas que podem apresentar recidiva mais facilmente. Então, o ideal é que esse paciente não apresente mais bolsas periodontais após a terapia. A eliminação de furcas também, envolvimentos de furca, né? Exposição de furca, áreas de furca, são áreas muito difíceis também do paciente higienizar e torna o prognóstico desse paciente ruim, um prognóstico duvidoso. Então, se a gente puder intervir e eliminar essas exposições de furca, seria o ideal, né? A ausência de dor, nenhum paciente quer sentir dor, né? Ninguém gosta de sentir dor, então que esse paciente não tenha dor. A dor durante a doença periodontal, ela não é muito frequente. Os pacientes que têm gengivite, periodontite, normalmente não apresentam dor durante o curso da doença, a não ser se ele se deparar com algum surto agudo, né? Com a presença de abscessos periodontais, né? O abscesso periodontal é um abscesso que acontece dentro da bolsa periodontal, né? Então, essa bolsa periodontal, ela tem a sua troca de fluidos interrompida, né? Então, ela é obliterada. O abscesso periodontal, ele é causado com a obliteração da bolsa por algum corpo estranho, como, por exemplo, cálculo, restos de alimentos, que fecham a comunicação, a abertura da bolsa periodontal e forma, então, uma coleção purulenta localizada. Então, essa situação é uma situação que causa dor para o paciente, né? Mas, de um modo geral, no decorrer da periodontite, da gengivite, o paciente não vai no nosso consultório porque está apresentando dor. No máximo, um incômodo, né? Uma gengiva que está muito amolecida, e aí, muitas vezes, isso pode causar um incômodo ao paciente, mas dor não é frequente. O que pode acontecer após a terapia, e nós vamos falar mais para frente, são casos de hipersensibilidade dentinária após a terapia. Essa fotografia aqui ao lado mostra um paciente que foi tratado, né? Então, paciente que tem periodontite, e ele foi tratado, e como consequência da terapia, ele apresenta inúmeras recessões gengivais, porque ele apresenta sequelas. Esse paciente teve perda óssea, né? Então, teve um comprometimento periodontal muito grande, uma destruição do periodonto. Então, como sequela da doença, ele pode vir a apresentar retrações gengivais.
E quando a gente tem uma superfície radicular exposta e essa superfície foi raspada, né, porque a gente vai fazer a terapia periodontal através de raspagem, esse paciente ele pode apresentar exposição de túbulos dentinários e, consequentemente, hipersensibilidade dentinária. Então, é uma das consequências da terapia periodontal. Então, esse paciente pode necessitar de terapias dessensibilizantes para reduzir essa dor causada pela hipersensibilidade dentinária, tá? E, claro, sempre a gente precisa devolver a satisfação para o indivíduo, né? Então, esse paciente ele precisa estar satisfeito com o seu sorriso e principalmente com a sua função, né? Os dentes, eles têm a função mastigatória. Então, se eu mantenho dentes na cavidade bucal que não exercem a função mastigatória, isso vai trazer resultados inconvenientes ao paciente. O paciente não vai conseguir utilizar determinados elementos dentários para função, então esses elementos dentários não podem permanecer na cavidade bucal. Então, faz parte da terapia também, muitas vezes, a exodontia de elementos dentários que não apresentam mais função na cavidade bucal. E claro que, automaticamente, após essas exodontias, esse paciente precisa ser reabilitado, né? Infelizmente, o que nós nos deparamos no dia a dia do nosso consultório são pacientes mutilados, né? Pacientes que já perderam inúmeros elementos dentários e pacientes que não foram reabilitados corretamente, né? Isso traz sérias consequências oclusais, né? E traumas oclusais para os pacientes. E o trauma oclusal associado à doença periodontal agrava muito a perda de inserção desse paciente. Então, é muito importante que esses pacientes, durante a terapia, se eles forem perder dentes, que sejam reabilitados. E ao final do tratamento, a gente consiga devolver a saúde periodontal, mas também devolver a função. E a estética, porque a estética faz parte do bem-estar do indivíduo, né? Os pacientes que não têm satisfação com a estética são pacientes que não sorriem com confiança, e isso pode trazer grandes prejuízos psicológicos aos nossos pacientes. Então, é fundamental que esse paciente tenha satisfação tanto com a função quanto com a estética. E, infelizmente, quando a gente se depara com essa situação aqui, dessa fotografia, né, são pacientes que ficam com dentes com aspecto alongados por conta dessa exposição radicular, né, decorrente dos danos que a periodontite causa no aparato de inserção. Muitas vezes é difícil a gente devolver uma estética satisfatória, mas a gente tem recursos reabilitadores, recursos restauradores, que a gente pode minimizar as consequências causadas pela doença periodontal. Tá? Tudo bem até agora? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, a terapia periodontal, ela é dividida nessas fases. A fase sistêmica, a fase inicial, a fase corretiva e a fase de suporte, de terapia de suporte. A fase sistêmica consiste naquela fase inicial de exame, né? Logo após o exame periodontal. Na nossa anamnese, a gente consegue detectar fatores de risco que podem estar influenciando na severidade da doença periodontal, como, por exemplo, pacientes que apresentam diabetes, pacientes que têm o hábito de fumar, pacientes que podem ter outros comprometimentos sistêmicos que podem interferir na resposta imunológica desse paciente, causando um agravamento, um aumento da severidade da doença periodontal. Então, essa fase que a gente vai conversar com os nossos pacientes e tentar controlar esses fatores sistêmicos. E também motivar, né, tentar com que esse paciente se conscientize dos hábitos deletérios de fumar. A Maiara está com dificuldade de entrar. Alguém pode convidar a Maiara, por favor? Então, é nesse momento que a gente tenta explicar, orientar para o paciente, né, sobre esses hábitos deletérios do consumo de cigarro, assim como da importância do controle da glicemia para um paciente diabético, né?
é muito importante a gente conversar com os nossos pacientes sobre a influência da doença periodontal, da infecção periodontal para todo a parte sistêmica, né, dos indivíduos. Então, explicar, esclarecer que a doença periodontal é uma infecção causada por bactérias, que essa infecção gera uma resposta inflamatória sistêmica no paciente, que é um paciente que está com esse estímulo inflamatório em todo o corpo e não localizado só na cavidade bucal. A partir do momento que a gente explica isso tudo para o paciente, a gente consegue um comprometimento maior durante a terapia, tá? E logo em seguida a gente parte para a fase inicial, que é a fase também que a gente chama de fase associada à causa. É a fase que a gente vai combater os fatores etiológicos. O fator etiológico, que é o biofilme, né? E eliminar aqueles fatores que estão presentes na cavidade bucal e que estão retendo o biofilme. Então, essa é uma fase motivacional, por quê? Porque nessa fase não basta somente nós profissionais realizarmos uma ótima raspagem dos depósitos de placa e cálculo. É uma fase onde a gente precisa fazer com que o paciente se conscientize também da importância dos cuidados caseiros de controle do biofilme, né? Então, esse paciente precisa atingir boas condições de higiene bucal, né? E nós vamos eliminar essa infecção presente na cavidade bucal pela completa remoção de todos os depósitos de biofilme e também dos seus fatores de retenção. Então, é nesse momento que a gente precisa conquistar o nosso paciente, né? A gente precisa fazer com que ele entre de cabeça no tratamento. O paciente faz parte do tratamento, né? Então, a gente não vai ter sucesso se esse paciente não se motivar. Então, é nessa fase que a gente precisa conquistar o paciente e trazê-lo ativamente para participar da terapia, né? A fase corretiva é a fase que nós vamos corrigir as sequelas causadas pela doença periodontal. Então, é uma fase que a gente vai lançar a mão de cirurgias periodontais, como essa fotografia ao lado aqui está mostrando, né? Um pré-molar que tinha uma furca fusionada, né? Então, eu tinha presença de cálculo aqui nessa furca e essa raspagem não conseguiu ser executada por completo na fase inicial. Então, sempre todos os pacientes vão passar por uma fase inicial de raspagem e se essa fase inicial não for suficiente para que a gente consiga eliminar toda a infecção, esse paciente muitas vezes vai precisar ser submetido a procedimentos cirúrgicos para que a gente acesse áreas de difícil remoção do cálculo presente, tá? Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Primeiro a gente faz a raspagem que a gente chama de fechada, que é a raspagem onde a gente realiza a raspagem subgengival, mas com a gengiva mantida na sua posição. E num segundo momento, nessa segunda fase corretiva, nós podemos às vezes lançar mão de afastar a gengiva e fazer uma raspagem que a gente diz uma raspagem a retalho ou uma raspagem aberta. A raspagem aberta é um procedimento mais invasivo, né? Então, a gente só vai realizar naquelas situações onde a gente não conseguiu atingir os resultados na fase inicial. Essa fase corretiva também vai ser importante para a reabilitação do paciente. Então, devolver dentes que foram perdidos pela doença, né, através da instalação de implantes ou a confecção de próteses, a terapia endodôntica, fazer canais de dentes que necessitam passar por essa terapia, né? E é importantíssimo também que nesse momento a gente esteja sempre avaliando o nível de cooperação do paciente. O paciente ele só vai passar por essa fase corretiva se for um paciente que esteja controlando a sua placa bacteriana. Porque muitas vezes pode acontecer dos resultados da fase inicial não serem atingidos, mas porque esse paciente não consegue controlar o biofilme.
Então, não é a nossa terapia que não está surtindo efeito, e sim um paciente que não apresenta um bom controle do biofilme, tá? E por último, não menos importante, é uma fase, posso dizer que é a fase mais importante da terapia para que a saúde periodontal seja mantida a longo prazo. Então, é nesse momento onde o paciente fica numa terapia de suporte, onde ele volta no nosso consultório em intervalos frequentes, para que a gente, o tempo inteiro, revise, né, supervisione e observe se esse paciente está conseguindo manter os resultados atingidos na fase inicial. Então, constantemente, nós vamos avaliar os sítios através da sondagem. Então, esse paciente, sempre que retornar, ele vai ser sondado, vai ser examinado, para saber se todos os sítios permanecem com saúde ou se tem algum sítio que está apresentando reincidência, reinfecção, né? Reincidência da doença periodontal. Constantemente, nós vamos avaliar a higiene bucal desse paciente, nós vamos instrumentar locais que precisem, né, que sejam necessárias essas instrumentações, a reinstrumentação, né? Aplicação de flúor para prevenir a incidência de cárie, né? E controlar também restaurações e próteses. Então, a gente vai estar acompanhando a reabilitação desse paciente para observar se há alguma infiltração, se ocorre a necessidade de trocar alguma restauração ou alguma prótese confeccionada. Então, é através dessa terapia de suporte que a gente vai monitorar e conseguir que esse paciente tenha saúde periodontal a longo prazo. O que acontece muitas vezes no dia a dia do consultório é que depois que o paciente trata, né, e ele tem saúde, muitos pacientes não voltam para as consultas de revisão. Então, pacientes que acabam deixando, né, o consultório e acabam ficando, às vezes, um prazo muito longo, 1 ano, 2 anos, sem retornar para fazer a sua terapia de suporte. E aí, o que a gente observa é que esses pacientes que não retornam, que não entram numa fase de suporte, pacientes que abandonam, quando eles retornam com recidiva da doença, infelizmente. Então, por isso que eu falo que é uma fase muito importante para que os resultados sejam mantidos a longo prazo. Primeiro passo para a gente fazer um plano de tratamento é o diagnóstico, né? Então, a gente precisa fazer um exame preciso do nosso paciente e esse exame vai embasar o diagnóstico e, a partir do diagnóstico, nós vamos traçar um plano de tratamento direcionado para a necessidade do nosso paciente. O prognóstico, o que é o prognóstico? O que eu posso esperar daquele caso, né? O que eu tenho a falar sobre aquele caso? Quais são as expectativas, né, a longo prazo para esse paciente, né? Isso é importante a gente discutir esse prognóstico, né? Muitas vezes a gente vai precisar discutir o caso, muitas vezes não, sempre a gente precisa discutir o caso com o paciente, né? E para isso a gente precisa saber o que a gente vai esperar. O prognóstico periodontal, muitas vezes, ele tem que ser o prognóstico dentário e não um prognóstico geral, né? A gente pode dar um prognóstico geral, de um modo geral, a gente pode traçar um perfil do paciente, dizer se esse paciente tem um prognóstico favorável ou um prognóstico duvidoso, e isso vai depender do quanto severa está a doença, qual é o nível de severidade da doença, e aí a gente vai se reportar ao grau, né, na classificação. Então, de acordo com o grau de severidade, o prognóstico vai ser cada vez pior, né? Um paciente que tem um grau 1, um grau 2, ele tem um grau menor de severidade, então o prognóstico para esse paciente é melhor, é mais favorável. Se é um paciente que já tem um grau 3 e um grau 4 de severidade, é um paciente que já tem um prognóstico duvidoso, muitas vezes um prognóstico até mesmo sombrio, né? Um prognóstico ruim, desfavorável.
Mas o paciente ele pode até apresentar um prognóstico favorável, mas em alguns elementos dentários ele ter um prognóstico desfavorável, né? Então, como a doença periodontal é sítio dependente, eu posso ter dentes que têm um prognóstico pior em relação aos outros elementos dentários. Então, eu preciso saber qual dente ou raiz tem um prognóstico bom. Por que a gente bota raiz? Porque às vezes o paciente não tem a coroa, mas ele tem a raiz, e essa raiz, algumas vezes, grande parte, essa raiz pode ser aproveitada, pode ser reabilitada, pode servir como suporte para uma reabilitação. Então, qual dente ou raiz não é aconselhável que seja tratada, né? Então, tem dentes que, apesar de eu poder realizar algum tipo de tratamento, são dentes que não vão ter um bom prognóstico. Então, em algumas situações, eu vou precisar realizar a exodontia desse dente por não ter um prognóstico favorável. E alguns dentes que têm prognóstico duvidoso. O que é o prognóstico duvidoso? Que muitas vezes eu vou precisar realizar a terapia periodontal primeiro, para posteriormente avaliar. E aí a gente tem que levar a questão do custo-benefício, né? O quanto eu vou despender, qual tipo de tratamento eu vou realizar para aquele elemento dentário, e vai valer a pena, né? Por exemplo, eu tenho um elemento dentário que eu vou precisar realizar uma cirurgia periodontal, depois eu vou ter que colocar um pino, uma coroa, e mesmo assim eu tenho dúvida se essa raiz vai suportar. Então, em situações clínicas que eu vou precisar pesar, né, o quanto tratamento vai ser necessário para aquele elemento dentário, se eu tenho, às vezes, alternativas, como, por exemplo, a colocação de um implante, né? Mas sempre o elemento dentário, ele deve ser valorizado. É muito mais importante eu manter um elemento dentário do que extrair elementos dentários que têm viabilidade para a colocação de implante. Eu falo isso porque é muito frequente profissionais indicarem a extração de dentes que estão ainda com bom prognóstico para a colocação de implante. Então, eu não estou falando sobre essa situação. Eu estou falando de dentes que têm um prognóstico duvidoso, dentes que eu não sei, né, que eu não posso esperar, não posso ter expectativa com relação à sua manutenção a longo prazo. Então, a gente precisa ter muito critério na hora de condenar um dente para colocação de implante, né? O dente é sempre mais importante. A gente precisa sempre tentar salvar os elementos dentários, né? E o recurso final é a instalação de implantes, né? É a mesma coisa se eu levar em consideração um outro órgão, né? Que eu prefiro arrancar um dedo, arrancar uma perna para colocar uma prótese? Não, eu vou tentar salvar o máximo possível, né? Eu só vou colocar uma prótese se eu não tiver mais como salvar aquele determinado órgão. E assim deve ser para os dentes também, né? Nós precisamos valorizar os dentes e encarar os dentes como um órgão, né? E o paciente precisa saber dessa importância dos dentes também, né? Infelizmente, os dentes, eles são banalizados, né? São tratados de maneira com menos importância do que um outro órgão presente no corpo, infelizmente, né? Então, nessa situação, nós vamos apresentar o caso para o paciente, né? E vamos apresentar vantagens e desvantagens do plano de tratamento, vamos discutir esse tratamento com o paciente, né? E vamos ver a atitude do paciente em relação às alternativas apresentadas. E aí, a gente, através dessa discussão, quando a gente apresenta o que a gente vai fazer para o paciente, a gente tem um grau de comprometimento maior na terapia, né? A gente precisa mostrar para ele que é importante a colaboração, é importante o controle do biofilme. O que a gente vai fazer? Que a gente vai fazer raspagem. Essa raspagem não é um procedimento muito agradável, mas é necessário, né? Explicar para o paciente que o que a gente vai remover é o cálculo e não dente. Alguns pacientes vão chegar para vocês e vão falar: você fez um buraco no meu dente, quando na verdade a gente só removeu o cálculo presente na interproximal. E ficou um espaço porque a gente removeu aquele corpo estranho que estava ali,
né? Mas se a gente explica isso antes do tratamento, a gente não causa uma reação adversa ao nosso paciente. Então, tem pacientes que são leigos, tem pacientes que ignoram o assunto. Por isso que sempre que a gente conversa antes, que a gente explica o que a gente está fazendo, a gente tem um comprometimento maior desse paciente. Eu já ouvi de muitos pacientes que eles sentavam no consultório odontológico, abriam a boca, o profissional executava o procedimento e o paciente não tinha esclarecimento do que tinha sido feito, né? Isso é muito ruim. Você entrega, você confia a sua boca pro profissional e você não sabe o que esse profissional está fazendo, né? Isso gera uma insegurança muito grande. Então, é muito importante nós conversarmos e trocarmos experiência o tempo inteiro com o paciente, né? Isso torna o tratamento humano, né? Um tratamento humanizado. A gente precisa ter esse cuidado com os nossos pacientes. Isso vai ser um diferencial para vocês no consultório. Então, a fase inicial, ela consta da motivação, instrução de higiene, né? Seguida do controle e reinstrução. Então, constantemente, eu preciso verificar se esse paciente está conseguindo controlar a placa e constantemente reinstruindo esse paciente, né? Corrigindo as imperfeições na realização da higiene bucal. Depois, nós vamos raspar, né? Fazer a raspagem, eliminar os depósitos de placa e cálculo, tanto supragengivais como subgengivais, juntamente com a remoção de fatores de retenção de placa, né? Então, a gente precisa remover os fatores que estão retendo placa. E também restaurar lesões cariosas que estejam presentes, porque as lesões cariosas, elas funcionam como fator retentivo de placa. Então, os estudos longitudinais que avaliaram a resposta do tratamento periodontal demonstraram que a manutenção de um alto nível de limpeza oral previne ou reduz a progressão da periodontite. Então, pacientes que têm um alto padrão de higiene oral, ele consegue reduzir a progressão da periodontite. Então, é muito importante, os estudos já mostraram que é fundamental que esse paciente controle a placa. E para que esse paciente tenha um bom controle de placa, a eficácia da escovação, ela é baseada nesses 3 fatores aqui. Primeiro, o desenho da escova, né? Então, eu preciso ter uma escova que tenha um desenho que favoreça o controle da placa bacteriana. Muitos pacientes podem chegar para vocês e falar: doutor, eu escovo o dente. A gente sabe que todo mundo escova o dente. Mas, muitas vezes, a escova que ele está utilizando é uma escova inadequada. Para isso, a gente precisa conhecer essa escova. Então, eu preciso que esse paciente traga a escova que ele usa para a gente poder analisar. Ou nós vamos indicar a compra de uma escova adequada. A habilidade do indivíduo, para eu saber se esse indivíduo escova o dente, tem habilidade para escovar o dente e usar o fio dental, eu preciso que ele faça isso na minha frente. Então, eu preciso ver como ele está fazendo a escovação e o uso do fio dental para corrigir os defeitos. Assim como também a frequência que ele realiza a escovação, quantas vezes ele realiza a escovação e quanto tempo dura essa escovação, né? Então, isso tudo a gente vai analisar quando esse paciente realizar a higiene bucal na nossa frente, né? Então, a gente vai pedir que esse paciente traga a escova que ele já utiliza e faça a escovação na nossa frente. E aí a gente vai conseguir controlar todos esses fatores. Primeiro, como deve ser a escova dental ideal? Ai, desculpa, gente, mas fui beber água, me deu soluço. Só um minutinho. O tamanho da escova
deve ser apropriado à idade e à destreza do usuário. Então, normalmente, a escova, ela deve ter uma cabeça pequena e essa cabeça deve ter a dimensão, no máximo, de 2 dentes do paciente. Então, se é um paciente que tem dentes pequenos, essa cabeça vai ser menor. Se paciente que tem dentes maiores, a cabeça pode ser um pouquinho maior. Mas, de um modo geral, uma cabeça pequena. E o que é pequeno, né? Quando a gente fala assim, a base da cabeça, o tamanho da cabeça deve ser baseado no tamanho do dente do paciente, né? Então, a gente mede através dessa referência de 2 dentes do paciente. Formada por filamentos de poliéster ou nylon com extremidade arredondada, cerdas macias, né? Então, normalmente, atualmente, nós temos escovas, né, com cerdas com uma quantidade de tufos adequada, compacta, né, com uma cabeça pequena e com cerdas extra macias. Uma marca atual que tem disponível atualmente no mercado, que está sendo bastante indicada, é essa marca aqui, que é a Curaprox, né, que é uma escova extremamente macia, compacta, né, multitufular, com tufos que tornam essa escova bem compacta, né, e com cerdas macias, que causam... a cerda macia, ela acaba gerando menos trauma aos tecidos periodontais, né? Quanto mais dura for a cerda, quanto mais abrasivo for o creme dental, maior desgaste à superfície dentária, maior trauma ao tecido periodontal. Então, por isso que a cerda da escova tem que ser macia. E macia porque o que a gente vai eliminar é o biofilme. O cálculo não é possível ser removido com escova de dente. O cálculo só é possível ser removido com os nossos instrumentos em consultório odontológico, pelo profissional, né? Não existe nenhum método caseiro que remova o cálculo, somente a placa. Então, basta que essa escova seja macia, pois o biofilme é mole, é macio, né? Então, não preciso gerar traumas dentários, traumas aos tecidos, com o uso de uma escova dura. E é isso que a gente precisa falar para o paciente, porque tem paciente que gosta de usar a escova dura porque acha que vai limpar mais o dente. Então, ele vai dizer para você, mas a escova macia, ela não limpa o dente, ele não remove a placa, né? Claro que o biofilme, ele é macio, então, sim, a escova macia remove e causando menos injúria aos tecidos, tá? Então, e o uso da escova elétrica, né? Alguns pacientes podem perguntar para você, assim, os pacientes, normalmente, vocês vão se deparar com essa situação, os pacientes o tempo inteiro, eles vão querer artifícios, eles vão querer muletas, né, que ajudem a realização da escovação, mas que seja de forma mais fácil, né? Então, eles vão perguntar para vocês se não tem algum remédio, algum medicamento que ajude no tratamento da doença, se não tem nenhum bochecho, né? Se não tem nenhum creme dental. Eles vão sempre jogar a responsabilidade para algum produto, para algum medicamento, né? Porque é mais fácil, né? Eles vão querer sempre uma facilidade. Mas quando, na verdade, a gente precisa frisar o tempo inteiro que, para ter saúde, o que precisa é friccionar a superfície dentária. Então, eu preciso de alguma coisa que limpe a superfície dentária, né? Algum agente que faça, algum objeto que faça essa fricção. Eu gosto de comparar bastante com uma superfície que esteja suja. Por exemplo, uma mesa. A mesa que está suja, né? Que tem poeira, tem sujeira. Eu posso simplesmente jogar um líquido, algum produto, uma água sanitária, algum agente, esse agente, juntamente com uma água, né? Enfim, se eu jogar algum produto sobre aquela superfície, eu vou ter uma limpeza dessa superfície correta? Eu vou precisar, além desse produto, eu vou precisar passar o pano, friccionar, né? Limpar a superfície com um objeto. Nos dentes, funciona, na cavidade bucal funciona da mesma maneira. Não adianta eu fazer bochecho com nenhum produto. Não adianta eu usar um creme dental sem friccionar.
Não adianta eu fazer um bochecho sem fazer a remoção mecânica do biofilme que está aderido ao dente. Então, se a gente conversa dessa maneira com o paciente, a gente consegue mostrar que não existe nada milagroso para remover o biofilme, e sim o fio dental e a escova de dente. Então, a escova elétrica é melhor do que a escova manual? Não, as duas têm a mesma eficácia. Quando é que eu vou indicar uma escova elétrica? Eu posso indicar uma escova elétrica nessas situações aqui que eu relacionei no meu slide. Por exemplo, para motivar crianças e adolescentes que estejam desmotivadas, crianças que tenham desordens físicas ou mentais, que não têm habilidade para segurar e fazer a escovação, segurar uma escova e fazer a escovação. Então, a escova elétrica é um recurso. Pacientes que estão acamados, hospitalizados, que precisam ter a higiene realizada por outra pessoa, então a escova elétrica pode ajudar nesse momento. Pacientes com aparelho ortodôntico, que também a escova elétrica ela vai trazer uma motivação a mais para esses pacientes. Essa escova aqui também tem um algo mais, que ela também mostra através dessa carinha aqui, se o paciente está colocando muita força na escovação. Essa carinha muda, né, de acordo com a força empregada na escovação. Fica uma carinha triste, uma carinha séria, né, tipo uma carinha brava. Então, também indica para o paciente a questão da força. Então, é um recurso para aquele paciente que coloca muita força na escovação e está causando trauma aos tecidos, como retração gengival e as lesões cervicais não cariosas, né? Então, assim, a escova elétrica, ela traz algo mais para essas situações. Mas, se vocês já tiveram a oportunidade de usar uma escova elétrica, vocês vão observar, se pelo menos a minha experiência, é que me deu vontade de fazer o movimento junto com a escova elétrica, né? Você tem que ter muita paciência, principalmente para essa escova aqui. Essa escova, ela gira, né? Ela faz movimento circular, então você vai ter que colocar essa escova aqui em cada elemento dentário e aguardar a sua movimentação. Então, você vai gastar um tempinho um pouco maior para escovar o dente. Tem que ter paciência também. Então, é um recurso que pode ser utilizado, mas não é um recurso superior à escovação manual, tá? E qual é a técnica? Qual é a melhor técnica de higiene? Não existe uma técnica ideal. Existe a técnica que consegue remover a maior quantidade de biofilme em o menor tempo possível, sem causar qualquer danos aos tecidos. Então, na literatura, né, já foram descritas diversas técnicas de higiene bucal. Só que não existe, nenhum estudo mostrou uma superioridade de técnica, né? Existe sim um consenso de que o uso de uma escova de dente dura, uma escovação vigorosa, horizontal, né, vai e vem, e possivelmente o uso de dentifrícios muito abrasivos podem resultar em abrasão cervical do dente e retração gengival. Então, o que a gente sabe é que uma escovação traumática, ela pode gerar danos aos tecidos gengivais e danos aos tecidos dentários também. E hoje em dia, eu associo a isso também um fenótipo periodontal fino. Então, pacientes que têm um fenótipo fino, ele tem um risco maior a desenvolver recessão gengival. E os pacientes que apresentam uma alimentação ácida, juntamente a superfície dentária que está sob a ação ácida da alimentação e que durante a escovação, essa escovação, eu fricciono dentifrícios abrasivos sobre essa superfície que está sob uma ação ácida, eu posso causar uma desmineralização, acelerar a desmineralização e, consequentemente, o surgimento das lesões cervicais não cariosas, tá? Então, o que eu preciso orientar o meu paciente é que ele não tenha uma higiene traumática, né? Então, na literatura, nós temos diversas técnicas descritas, né?
Para ter a periodontia, nós utilizamos com frequência a técnica de Bass modificada. No que consiste a técnica de Bass modificada? As cerdas da escova, elas são posicionadas a 45 graus da margem gengival e assim, a cerda da escova, ela tenta penetrar no sulco gengival, nesse posicionamento, né? Como o biofilme está localizado no sulco gengival da doença periodontal, por isso que essa técnica de Bass, ela é bastante empregada, porque eu quero remover o biofilme que está localizado no sulco gengival. Então, essa escova ela é posicionada a 45 graus, penetrando no sulco gengival, e aí é feito um movimento vibratório, e não um movimento de vai e vem. O movimento de vai e vem é a técnica horizontal. Aquela pessoa que faz aquele movimento de vai e vem. É uma técnica bastante traumática, principalmente com o uso de escovas duras. Não é uma técnica recomendada. A técnica de Bass, ela faz movimentos de vibração e não vai e vem. Então, esse paciente vibra a escova e depois a escova ela é movimentada em direção cervical, fazendo uma varredura na direção vertical. Essa é a técnica de Bass modificada. Faz a vibração e depois faz a varredura, tá? E assim, com essa varredura, o biofilme presente no sulco, ele é jogado, ele é removido para fora da superfície dentária, tá? A técnica horizontal é a que eu já falei, a técnica de vai e vem, a gente deve evitar essa técnica, porque ela é bastante traumática. A técnica vertical, que é a técnica só de varredura, ela pode ser indicada, principalmente para os pacientes que têm uma escovação traumática, que tendem a fazer esse movimento de vai e vem. Então, esse paciente ele pode utilizar essa técnica somente de varredura, né, que é a vertical. A técnica vibratória ou de rotação, também ela pode ser indicada para esses pacientes que apresentam uma escovação traumática, que a técnica vibratória ou a técnica de rotação, ela gera um estresse menor também sobre os tecidos. A técnica de Chartres, que ela não é muito indicada, que é essa aqui, onde a escova ela é posicionada ao contrário, né? Para o paciente que tem doença periodontal, a gente precisa limpar bem o sulco gengival. E essa técnica aqui, ela não consegue com que as cerdas penetrem no sulco. Então, a gente não recomenda o uso dessa técnica. A técnica de base original não faz a varredura, somente faz a vibração. Por isso que a gente associou, nós não associamos nada, né? A técnica de base, ela associou algumas dessas técnicas, né? Juntou e fez uma técnica que é bem eficaz para o controle do biofilme no sulco gengival. Então, a gente preconiza usar. Mas a gente não vai mudar a técnica que o paciente utiliza. Nós vamos observar, né? Como é que a gente vai fazer esse controle de placa, né? Deixa eu só mostrar aqui uma fotografia, acho que tem, né? Aqui, ó. Como é que nós vamos fazer o índice de placa? Nós vamos corar a placa bacteriana dessa maneira, com um corante, né? Depois, nós vamos fazer um índice chamado índice de O'Leary. Esse índice de O'Leary, ele conta quantas faces coraram com placa, vamos multiplicar por 100. Depois, o número de dentes que o paciente tem, vamos multiplicar por 4. Isso vai dar uma porcentagem. Essa porcentagem ela tem que estar abaixo de 20%. Depois que esse paciente, que a gente fez esse índice, registrou o índice, nós vamos orientar que esse paciente faça a remoção do biofilme na nossa frente, ou seja, faça a escovação, para que aí a gente consiga corrigir a técnica que ele utiliza. Então, se ele está usando uma técnica horizontal, está utilizando muita força na escovação, nós vamos modificar. E aí nós vamos introduzir técnicas que sejam menos traumáticas aos tecidos. Aí a gente pode introduzir uma técnica de base, tá? Mas se o indivíduo já apresenta uma técnica e essa técnica consegue controlar o biofilme, ok. Muitas vezes esse paciente vai ter uma boa higiene, vai precisar somente que
que a gente introduza o fio dental, por exemplo, né? Tem paciente, a maioria dos pacientes não utiliza o fio dental rotineiramente, tá? E com relação à frequência, né? Quantas vezes o paciente precisa escovar os dentes por dia? Normalmente a gente fala, pelo menos 3 vezes ao dia. Mas o que os estudos mostraram, né? Esse estudo do Lang e colaboradores, ele utilizou estudantes de odontologia que tinham saúde periodontal, né? E foram divididos em grupos de estudo com diferentes frequências de limpeza, por 4 a 6 semanas. Então, observou esses estudantes de 4 a 6 semanas. Então, o que os resultados mostraram? Que a escovação e a limpeza interdental realizada uma vez por dia e uma vez a cada 2 dias preveniam o desenvolvimento da gengivite, enquanto a limpeza a cada 3 dias não prevenia. Então, o que esse estudo mostrou? Que se eu escovar o dente, passar o fio dental uma vez a cada 2 dias, eu consigo prevenir a gengivite. Preste atenção, eu não estou falando de cárie. Se o paciente tem uma dieta altamente cariogênica e eu escovar o dente uma vez por dia ou uma vez a cada 2 dias, esse paciente vai apresentar lesão cariosa. Eu estou falando da gengivite. Então, uma vez por dia ou uma vez a cada 2 dias, os estudantes não apresentavam gengivite. Mas eu nunca vou falar o resultado desse estudo para os meus pacientes. Jamais. Né? Então, eu vou falar para ele que ele tem que escovar uma vez por dia? Não, né? Porque a gente sabe que existem outras variáveis. Mas com esse estudo, eu me baseio para falar para o meu paciente que basta que ele utilize o fio dental uma vez por dia, né? Então, basta que ele use, que ele faça a limpeza interdental uma vez por dia, porque a gente sabe que é corrido, né? A gente sabe que é difícil ter tempo para escovar o dente, passar o fio dental durante a rotina diária. Então, que ele pelo menos separe 1 hora do dia, que ele tem mais tempo, né? Para realizar o uso do fio dental. E escovar o dente sempre após a ingestão de alimentos. Então, se ele faz 3 refeições por dia, que ele escove os dentes 3 vezes por dia, tá? Dental, o que é melhor, fio ou fita dental? Vai depender do espaço interproximal que esse paciente tem. Se ele tem um espaço grande, um ponto de contato mais amplo, né? Se ele não tem um ponto de contato muito justo, ele usa a fita dental. Agora, se ele tem um ponto de contato muito justo, o fio dental. Os dois são suficientes. E o fio dental, ele deve abraçar o dente e raspar a placa, o biofilme que está aderido sobre a superfície interproximal. Existem métodos que auxiliam na escovação. Muitos pacientes não conhecem esses artifícios e nós precisamos introduzir esses artifícios para esses pacientes. O paciente que tem um espaço interproximal muito grande, diastemas, né? Eles precisam utilizar essas escovas interproximais, porque o fio dental não vai conseguir remover o biofilme de maneira satisfatória quando eu tenho um espaço muito grande, um espaço interproximal grande. Então, existem escovas interproximais de diversos calibres, assim como existem escovas interproximais cônicas, em formato de cone, ou cilíndricas, como essas daqui da fotografia, são escovas cilíndricas. Vai depender do tamanho do espaço interproximal que esse paciente tem. Eu tenho vários diâmetros de escova. Então, quanto maior o espaço, mais calibrosa deve ser essa escova, tá? Então, eu peço para que o paciente compre essa escova e traga para que a gente ensine como deve ser utilizada essa escova. Essa escova ela deve encostar na superfície interproximal e fazer um papel tipo de uma escova de dente, só que na superfície proximal. Pacientes que usam aparelho ortodôntico, essa escova também é bem útil para limpar essa região aqui, que fica com bastante resíduo de alimento após a alimentação, né? Após a ingestão de alimentos. Então, ajuda bastante para pacientes que têm aparelho ortodôntico, tá? Já
A escova unitufo é uma escova de dente que apresenta apenas um tufo. Então, é uma escova de dente que vai escovar faces isoladas. Como, por exemplo, aqui na fotografia, eu estou utilizando uma unitufo para higienizar uma recessão gengival. Normalmente, o paciente que tem recessão gengival, ele passa a escova de dente em um sentido só, né, em uma região. Ele não pega a escova de dente dele e vem aqui embaixo escovar a retração gengival. Então, muitas vezes, essa região fica com acúmulo de biofilme, né? Então, esses pacientes, é indicado que a gente peça que esse paciente utilize, então, uma escova unitufo para escovar essas regiões isoladas onde a escova de dente não consegue atingir. Terceiros molares também, algumas escovas não têm acesso ao terceiro molar, né? Alguns pacientes não conseguem acessar o terceiro molar com a escova de dente, então a unitufo ela ajuda. Escovar embaixo dos brackets também. Então, paciente que tem aparelho ortodôntico, ele precisa ser orientado corretamente com relação aos métodos de higiene. Infelizmente, alguns profissionais colocam o aparelho ortodôntico no paciente e não ensinam o paciente a escovar o dente. Eu estou colocando diversos fatores retentivos de placa na cavidade bucal do meu paciente e eu não estou dando orientação correta, né? Então, não basta só botar o aparelho ortodôntico, eu preciso ensinar o paciente como deve ser a manutenção. Senão, quando eu tiro o aparelho ortodôntico, o paciente apresenta diversas sequelas do uso do aparelho ortodôntico. Manchas, hiperplasia gengival, lesões cariosas. E isso é muito frequente, né? Infelizmente, por negligência do profissional. Existem outros métodos auxiliares, como, por exemplo, dispositivo de irrigação dental. Eu não sei se vocês já ouviram falar, esse Waterpik, né? Muitos pacientes é indicado o uso desse Waterpik para higienizar implantes, higienizar próteses. Esse Waterpik é um jato de água, né? Libera um jato de água, mas como eu falei para vocês anteriormente, ele não faz a remoção mecânica do biofilme, né? Então, assim, é controverso o uso desse Waterpik. Ele pode auxiliar, mas ele não vai, como é que eu posso dizer? Ele não vai, não é suprir, ele não vai fazer o papel da escova de dente, né? Então, o paciente precisa ter um método mecânico de remoção. O Waterpik, ele pode ajudar, né, na remoção do biofilme, ser um método auxiliar, mas ele não vai substituir a escovação mecânica, tá? Ele pode ser mais um adjunto auxiliar na remoção de biofilme, principalmente para pacientes que têm próteses, implantes. O raspador de língua é esse artifício aqui, utilizado para limpar a língua. A língua também apresenta a presença de biofilme, que é chamado de saburra lingual. É o biofilme que fica na superfície da língua. E essa saburra lingual, ela é uma das principais causas da halitose, né? Então, o paciente precisa higienizar muito bem a língua para prevenir a halitose bucal. Então, tem pacientes que apresentam ânsia de vômito quando escovam a língua com a escova de dente. Então, um artifício é o raspador de língua, ele é posicionado na base da língua, ele raspa essa saburra lingual, né, fazendo a higienização da língua, substituindo a escova de dente, tá? Mas o paciente pode fazer essa higiene da língua somente com a escova de dente também. Dentifrícios, o que eu vou indicar para o meu paciente, né? O paciente vai chegar no meu consultório e vai perguntar: doutor, qual pasta de dente que eu uso? Qual é a melhor pasta de dente? Na verdade, a pasta de dente também é um método auxiliar, né? A pasta de dente é um veículo para que eu leve substâncias para a cavidade bucal. Então, dentro da pasta de dente, o que tem? Primeiro, um abrasivo. Toda pasta de dente tem um abrasivo, né? Esse abrasivo ele pode ser o bicarbonato ou a sílica, são os abrasivos utilizados nos cremes dentais e no gel dental, né?
são os dentifrícios. Esse abrasivo, para que serve? Para ajudar a tornar a superfície dentária mais polida, né? Então, o abrasivo dá aquela sensação de lisura após a higiene bucal, ajuda a remover o biofilme e torna a superfície dentária mais lisa e polida após a escovação. Só que a quantidade de abrasivo dentro do creme dental, ela é regulada, né? Ela é controlada para que esse abrasivo não cause danos, prejuízos aos elementos dentários, ou seja, não desgaste os elementos dentários. Quanto mais abrasivo for esse creme dental, maior o risco de desgastar a superfície dentária, né? Então, essa quantidade, essa abrasividade dos cremes dentais deve ser regulamentada, né? Além disso, o creme dental, todos os cremes dentais atualmente apresentam na sua composição o flúor, que é um agente anticárie, né? Importante na remineralização das superfícies dentárias. Então, todo creme dental, o ideal é que apresente, sim, flúor, né? Existe muito modismo atualmente, né? Muitas pessoas que acham que o flúor é indesejado, mas é o flúor que ajuda na prevenção, né, que reduz a quantidade de cárie, né? Então, é importante, sim, o uso do flúor. E alguns cremes dentais que ainda, além desses agentes, ainda tem algo mais. Aqui, por exemplo, na fotografia, eu estou apresentando o Colgate Total Doce, que tem na sua composição o triclosan. O triclosan é um antisséptico, né, contra bactérias. Então, traz algo mais. Se eu tenho algo mais para o meu paciente, eu posso indicar. Mas ele tem que ter a consciência que não é esse creme dental que vai trazer saúde, e sim o ato de escovar os dentes. Então, o creme dental, ele pode trazer algo mais, mas não é o creme dental que vai ser o responsável pela saúde. Eu posso usar qualquer creme dental, usando o método correto de escovação, eu vou ter saúde bucal, tá? E aí, no mercado, existem diversos produtos que a mídia tenta empurrar para o nosso paciente e até para os profissionais de odontologia que não conhecem os produtos, né? Então, a gente precisa conhecer todos os produtos odontológicos e saber indicar. Por exemplo, o Parodontax. O Parodontax é um creme dental indicado no tratamento da doença periodontal. E qual o diferencial dele? Ele tem agentes naturais que prometem reduzir a inflamação e assim reduzir o sangramento à sondagem. Mas durante a terapia, eu não estou eliminando o biofilme, eu não estou reduzindo os agentes que causam sangramento à sondagem. Realmente é necessário usar o Parodontax? Um creme dental comum não vai trazer benefícios também? O Parodontax vai me trazer benefícios a mais? Não, não vai me trazer benefícios a mais. É um creme dental com custo mais elevado, com sabor desagradável, né? E que não vai trazer benefícios a mais ao meu paciente com relação à saúde bucal, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que o paciente está usando e com o que a gente está indicando. Então, não é necessário, não vai me trazer nenhum benefício. Já os cremes dentais desensibilizantes, eles podem ser úteis durante a terapia periodontal, como, por exemplo, a Sensodyne, que eu apresentei aqui na fotografia, como o Colgate Sensitive e outros cremes dentais que têm na sua composição agentes desensibilizantes. Sejam esses agentes eles podem agir na fibra nervosa, desensibilizando a fibra nervosa, ou podem ser agentes que obliteram os túbulos dentinários. E esses agentes reduzem a hipersensibilidade dentinária, principalmente durante a terapia periodontal. Se durante a raspagem o paciente pode apresentar hipersensibilidade dentinária, eu posso indicar durante a terapia o uso de cremes dentais desensibilizantes. Mas a Sensodyne não é, ou creme dental desensibilizante, não é o tratamento para a hipersensibilidade dentinária. Existem produtos específicos, existe um protocolo de tratamento para hipersensibilidade dentinária feita em consultório odontológico. Sempre o primeiro passo é saber qual é o agente etiológico, o que está causando a hipersensibilidade dentinária,
combater esse agente etiológico e tenho também disponível diversos produtos que fazem essa obliteração de maneira definitiva. Então, o creme dental, ele é um auxiliar, um coadjuvante no tratamento da hipersensibilidade dentinária, tá? Mas nunca é um tratamento, tá bom? Outro creme dental que a Colgate trouxe para o mercado há pouco tempo é esse Elmex. O Elmex, ele tem um fluoreto diferente, um fluoreto de amina. Esse fluoreto, ele promove uma remineralização maior para o esmalte ou superfície dentária. Então, também é um creme dental que traz algo mais, principalmente para pacientes que têm uma desmineralização muito grande da superfície dentária, como aqueles pacientes que consomem alimentação ácida, né? Então, pode ser, se esse paciente faz uso de uma alimentação ácida, é uma indicação o uso de cremes dentais com esse tipo de fluoreto, tá? Seria uma orientação que eu poderia dar para o meu paciente também. Cremes dentais que prometem o clareamento são cremes dentais que muitas vezes apresentam uma abrasividade muito grande. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O creme dental, ele não vai branquear os dentes. O clareamento dentário deve ser feito em consultório, pelo profissional odontológico e nunca pelo paciente sem orientação do profissional. Então, não é indicado o uso de cremes dentais que prometem o clareamento, porque muitas vezes esses cremes dentais vão se tornar mais abrasivos para os pacientes. Então, a gente precisa conhecer o produto para poder indicar, né? E muitas vezes não se deixar levar pela mídia, né? A mídia passa para a gente que quem usa Listerine é monstro, né? Que o creme dental tal trata a gengivite, que o creme dental tal trata os principais problemas bucais, quando na verdade não é o enxaguatório, não é o creme dental, e sim a escovação e o uso do fio dental. Todos esses produtos, eles são coadjuvantes, né? O controle mecânico, ele é o padrão ouro, é soberano, né? Então, esses agentes, eles trazem benefícios, eles auxiliam, mas o padrão ouro é o controle mecânico. O controle químico, né, através de uso de enxaguatórios, ele traz alguns benefícios em determinadas situações, como, por exemplo, em situações onde o paciente está impossibilitado de fazer o controle mecânico. Imagina só, o paciente quebrou um braço, está imobilizado, está acamado, fez uma cirurgia e não pode higienizar aquela região, então a gente lança a mão do controle químico. E dentre o controle químico que nós temos no mercado, a clorexidina a 0,12% é o padrão ouro. Só que esse paciente ele não vai poder usar essa clorexidina rotineiramente. Senão, eu poderia prescrever para o paciente um enxaguatório, que também seria um algo mais. Mas a clorexidina ela não pode ser utilizada rotineiramente porque ela traz consequências, como manchamento dos dentes, alteração no paladar, né? Então, a gente vai fazer o uso de enxaguatórios somente quando o paciente estiver impossibilitado de realizar o controle mecânico. Tá? Muitas vezes, pacientes que têm deficiência motora, que têm algumas desordens e não conseguem higienizar corretamente, nós podemos lançar mão de enxaguatórios coadjuvantes, né? Como, por exemplo, o uso de óleos essenciais, que é o Listerine, o uso do triclosan, né? Mas sempre como coadjuvante à escovação mecânica. O enxaguatório bucal nunca vai substituir a escovação mecânica a longo prazo, tá? Vai ser sempre um recurso auxiliar em determinadas situações. Eu posso também pedir com que o paciente use agentes evidenciadores de placa, os corantes, para ajudar na remoção da placa. Já que a placa não é visível clinicamente, é imperceptível para o paciente, eu posso pedir com que ele use corante também em casa, e esse corante facilite a remoção da placa por esse paciente. Então, também é uma situação que pode motivar crianças, adolescentes e pacientes que não estejam conseguindo controlar a placa corretamente. Tá? Então, vocês podem observar Professora, que eu gastei... bom dia.
Oi, bom dia, pode falar, quem é? É o Caio. Deixa eu fazer uma pergunta, uma dúvida. Eu vejo muito as pessoas usarem escova de dente, escovação de dente, com a pasta com creme dental, após usar o enxaguante bucal. É certo, é errado, ou é indevidos procedimentos? Passou por uma cirurgia? Eu tenho essa dúvida. Tá, ô Caio, olha só, não é errado, mas não é necessário. Somente com o fio dental e a escova de dente, você consegue remover todo o biofilme e manter a saúde bucal, ok? Preciso usar um enxaguante? Não, não é necessário. Ok, professor. Mas muitos pacientes Obrigado. gostam, tem pacientes que gostam e não querem perder esse hábito. Você pode passar para ele o seguinte: não é necessário, mas se você quer fazer uso, mal também não vai fazer, Caio, tá? Mas não é necessário. O que tem de padrão ouro? É a clorexidina. Mas só que a clorexidina, ela tem resultados indesejáveis. Então, o paciente não pode usar a clorexidina rotineiramente. Logo abaixo da clorexidina, como é que a gente, assim, o que determina a eficácia de um controle químico? Depois vocês vão ter aula só de controle químico. Mas como o Caio fez essa pergunta, é bom a gente esclarecer. É a substantividade, né? O quanto esse produto permanece com a sua ação antibacteriana na cavidade bucal. A clorexidina, ela permanece 12 horas na cavidade bucal e tem um amplo espectro contra as bactérias da cavidade bucal. Então, por isso que é o agente antiplaca mais eficaz, né? O agente antisséptico mais eficaz, é o padrão ouro, a clorexidina. Mas como ela não pode ser utilizada rotineiramente, o que poderia, então, indicar para o meu paciente? O que estaria logo abaixo da clorexidina? Seriam os óleos essenciais, que é o Listerine. Né? O Listerine ele tem uma boa substantividade em torno de 8 horas dentro da cavidade bucal e tem também um espectro bem vasto contra as bactérias da cavidade bucal. Então, se eu tivesse que indicar como rotina para o meu paciente, se ele perguntar para mim, eu quero usar o enxaguante bucal, mesmo sabendo que não tem necessidade, eu quero usar. Então, o Listerine seria o enxaguante bucal disponível no mercado que faria esse papel, tá, Caio? Assim, o ideal seria, sabe o quê? Que a gente tivesse um bochecho que pudesse realmente remover o biofilme, né, a longo prazo, e que não fosse tóxico para os tecidos. Né? A professora de endo, outro dia, brincou que o sonho do periodontista é irrigar a bolsa periodontal com hipoclorito. Né? Porque o hipoclorito, ele é antibacteriano, né? Só que o hipoclorito, ele é tóxico para os tecidos periodontais. A gente não pode irrigar uma bolsa periodontal com hipoclorito, né? Mas é um agente bastante eficaz. Então, no mercado, disponível atualmente para uso rotineiro, é o Listerine. Tem o Triclosan também, que também pode ser utilizado, que é o Plax. Né? E tem outros agentes comerciais também que têm o Triclosan na sua composição. Agora me veio o nome na cabeça me veio o Plax, tá? Mas é isso, Caio. Assim, não tem necessidade. Mas tem pacientes que vão dizer, que vão te falar que querem utilizar. Então, mal não vai fazer, tá bom? Tá ok, professor. Obrigado. Então, além do controle mecânico pelo paciente, é necessário o controle pelo profissional, que é a terapia não cirúrgica. O que é a terapia não cirúrgica? É a raspagem e o alisamento radicular. A raspagem é um procedimento que tem por objetivo remoção da placa e do cálculo das superfícies dentárias. A raspagem ela pode ser supragengival, do cálculo que está acima da gengiva, e subgengival, do cálculo que está abaixo da gengiva, né? Dentro das bolsas periodontais. E o alisamento radicular é uma técnica de instrumentação por meio do qual o cemento amolecido, aquele cemento que está doente, que está com os produtos tóxicos bacterianos, ele é removido juntamente com remanescentes bacterianos, produtos tóxicos de bactéria e restos bacterianos,
ele é removido, tornando a superfície radicular dura e lisa. Por que a superfície radicular tem que estar dura e lisa? Para que aquele tecido em torno da superfície radicular cicatrize e faça o selamento daquela bolsa pré-existente. Ok? A terapia não cirúrgica, ela pode ser feita com instrumentação manual, que são essas curetas. Aqui eu tenho uma fotografia mostrando uma cureta entrando dentro de uma bolsa periodontal e fazendo a raspagem subgengival em um manequim, né? Isso nós vamos treinar agora. Eu não vou entrar especificamente nas técnicas de raspagem, porque nós vamos aprender na prática, nós vamos ter essa aula lá no laboratório, de quais instrumentos nós vamos utilizar e como deve ser feita a raspagem, tá? Aqui, basta a gente saber que existe a terapia manual, que é com o uso de curetas periodontais, e tem a terapia com o uso de ultrassom. O ultrassom é um aparelho que vibra. Ao vibrar, ele esquenta, então por isso ele precisa ser refrigerado com água. Essa vibração, ao encostar no cálculo, faz com que o cálculo desloque da superfície dentária. A raspagem manual, ela pode ser tanto supra quanto subgengival, e a raspagem ultrassônica também. Eu posso fazer a raspagem supra e subgengival com ultrassom. Qual que é melhor? Não existe melhor. A manual e a ultrassônica são eficazes para eliminar o cálculo. O único diferencial é que o ultrassom, ele não corta. Então, o ultrassom, ele só desloca o cálculo da superfície dentária. Então, o ultrassom, ele deixa a superfície dentária áspera. Então, após o uso do ultrassom, eu preciso alisar a superfície dentária. Com curetas, com limas, nós vamos aprender isso no laboratório. Qual é a vantagem, então, do ultrassom? Ele reduz a fadiga, porque eu não tenho que colocar muita força na raspagem. Vocês vão ver que durante o procedimento de raspagem, eu vou precisar colocar força, né? Então, isso pode causar um desconforto para o paciente. Eu vou gastar mais tempo fazendo a raspagem com cureta. Com ultrassom, eu gasto menos tempo. A água que sai do ultrassom ajuda a remover sangue, detritos, restos teciduais. E o ultrassom também, porque por não cortar, ele causa menor trauma aos tecidos dentários, tá? E o ultrassom, ele remove aquelas grandes massas de cálculo com uma facilidade muito maior. Então, aquele paciente que apresenta muito cálculo, eu vou conseguir remover essa quantidade grande de cálculo e de manchas também com o uso do ultrassom. Então, o ultrassom, ele facilita a minha raspagem manual. No dia a dia, a rotina do consultório, nós vamos utilizar o ultrassom como rotina, né? Como procedimento para raspagem. Só que sempre eu vou precisar também utilizar as curetas para complementar essa raspagem. Então, eu preciso saber trabalhar muito bem com as curetas, porque o ultrassom ele é fácil de ser utilizado. Então, no laboratório, a gente vai treinar bastante a instrumentação manual, né? Para saber utilizar essa instrumentação, que vai ser necessária sempre na rotina diária do tratamento do paciente. Quando que eu não vou poder usar o ultrassom? Somente em pacientes que usam marca-passo cardíaco, porque o ultrassom ele atrapalha no marca-passo, na marcação, né, do marca-passo, tá? E tem outras situações que eu vou evitar usar. Agora, durante a pandemia da Covid-19, o ultrassom, ele foi até contraindicado, porque ele libera muitos aerosóis. Então, esses aerosóis ficam no ambiente. Além do que, também espalha esse aerosóis pelo ambiente clínico, né? Então, foi contraindicado o uso do ultrassom por conta dessa liberação de aerosóis, assim pacientes com doenças infecto-contagiosas. Implantes dentários também, a gente deve evitar para não arranhar a superfície do implante. E porcelanas e restaurações adesivas. O ultrassom ele pode soltar, pode trincar, pode marcar, né? Arranhar essas restaurações. Então, a gente deve evitar o uso
passar o ultrassom sobre essas restaurações. Atualmente, nós utilizamos essa barreira protetora, que é a Face Shield, né? Que ela veio para agregar a proteção para o profissional, né? Então, sempre que a gente estiver trabalhando no dia a dia do nosso consultório, nós vamos utilizar essa Face Shield. E é incrível como que, após um atendimento, essa Face Shield, ela fica repleta de aerosóis, restos de sangue, de saliva, né? Então, ela foi um EPI que veio justamente para proteger ainda mais nós profissionais de odontologia, né? Então, agregou bastante. A terapia não cirúrgica, então, ela remove, né? Então, essas quantidades de placa e cálculo. Aqui na fotografia a gente vê um paciente com muito depósito de cálculo e placa, né? Então, nessas situações, o ultrassom facilita bastante a remoção desses depósitos. E ao final da terapia, a gente se depara, assim, com o paciente sem essa quantidade grande de placa e cálculo, né? Assim como remover também fatores retentivos de placa. Então, se eu tenho restaurações defeituosas, restaurações com excesso, lesões cariosas, essas situações favorecem a retenção de placa. Então, o paciente não vai conseguir ter uma boa higiene se ele apresentar essas situações. Então, a gente precisa corrigir, precisa muitas vezes fazer acabamento, polimento de restaurações, trocar restaurações, fazer restaurações de lesões cariosas, mesmo que essas lesões a gente restaure de maneira provisória. O que não pode é o paciente ficar com fatores que retenham placa, senão eu nunca vou devolver saúde gengival para o paciente naquela região que tem um fator retentivo de placa. A raspagem subgengival, né? Então, primeiro sempre eu vou fazer a raspagem supragengival, que é raspar o cálculo visível. Depois, esse paciente vai ser submetido a uma raspagem subgengival quando necessária. Como no caso dessa fotografia aqui, que o paciente apresenta bolsas periodontais com cálculo e placa dentro dessas bolsas periodontais aderidas à superfície articular. Então, esses pacientes precisam ser submetidos à raspagem subgengival. Como é que nós vamos dividir o número de consultas para esse paciente, né? Então, eu preciso saber quantos dentes esse paciente tem na boca, porque a raspagem subgengival, a gente não vai conseguir realizar toda a raspagem subgengival em uma consulta, a gente precisa dividir. E para isso, eu vou dividir de acordo com a região. Eu tenho que pensar que eu vou precisar anestesiar, né? Então, necessidade de anestesia, porque essa raspagem subgengival é dolorosa para o paciente. Então, naquela consulta, eu vou raspar uma determinada região que eu posso englobar uma técnica anestésica, né? A gravidade da inflamação. Se eu tenho bolsas com uma inflamação muito grande, bolsas muito profundas, né, com uma profundidade muito grande, eu tenho que gastar um tempo maior de consulta para raspar aquela bolsa. Então, eu vou individualizar. Muitas vezes eu vou raspar um dente por consulta se a doença estiver muito avançada, tiver bolsas muito profundas. Pensem que sempre é melhor eu depositar bastante tempo em uma região e raspar bem do que raspar vários dentes ao mesmo tempo e não raspar corretamente. A raspagem subgengival ela é muito difícil de ser realizada, ela requer anestesia, eu não enxergo, eu não vejo se eu removi todo o cálculo, eu vou ter que sentir com a sonda periodontal, então eu preciso delimitar a região que eu vou trabalhar, né? E para eu delimitar a região que eu vou trabalhar, eu preciso avaliar todos esses quesitos aqui. Gravidade da inflamação, quantidade de cálculo, profundidade e atividade das bolsas, envolvimento de furca. Preciso também da compreensão e da colaboração do paciente. Imagina só, eu estou fazendo a raspagem de um sítio. Aí consegui terminar, sobrou um tempo de consulta. Eu posso passar para outro sítio, mas eu preciso saber com o meu paciente se ele quer ser submetido a uma outra raspagem naquele dia. Se eu posso dar sequência, se ele vai suportar. A raspagem subgengival é um procedimento muito ruim, inconveniente para o paciente, né? Então, eu preciso ter essa compreensão dele e a colaboração.
Então, todos esses pontos deverão ser levados em consideração para eu estabelecer o número de consultas que eu vou despender para aquele paciente. E aí eu posso mostrar para o meu paciente, ó, eu vou gastar 5 consultas, eu vou gastar 10 consultas, até mesmo para vocês terem um parâmetro de quanto vocês vão cobrar no consultório de vocês, né? Então, eu posso cobrar minha terapia fechada, então a minha terapia periodontal custa X, ou então eu posso cobrar por consulta. Toda vez que o paciente vem no meu consultório, ele paga uma consulta, né? É interessante porque para eu dar sequência ao tratamento, eu preciso que esse paciente se motive, que ele faça uma boa higiene. Se ele retorna no meu consultório, na consulta seguinte, e ele não tem uma boa higiene, muitas vezes o tratamento vai ficar estabilizado, vai ficar estagnado, né? Eu não vou conseguir fluir com o meu tratamento. Porque pensem comigo, eu vou fazer uma raspagem subgengival. Se o paciente já está com placa novamente, supra, né? Eu vou conseguir ter sucesso na minha terapia se esse paciente não se motiva? Né? Muitas vezes a gente vai fazer a terapia, mas a gente sabe que esse paciente não vai apresentar bons resultados porque é um paciente que não é colaborador. Tá? Então, isso tudo precisa ser avaliado para a gente estabelecer quantas consultas nós vamos despender para o tratamento do nosso paciente. A raspagem subgengival, né? O instrumento deve ser colocado no fundo da bolsa, deve ser posicionado de encontro à superfície articular e esse cálculo deve ser raspado, deve ser eliminado. A raspagem subgengival pode ser feita com ultrassom? Também pode. Existem pontas específicas que fazem essa raspagem subgengival. Mas a superfície fica áspera, então depois eu preciso utilizar instrumentos para fazer o alisamento da superfície articular. Sempre após a raspagem subgengival, eu preciso fazer o alisamento radicular. Se eu faço raspagem subgengival com curetas, eu posso fazer o alisamento com curetas ou utilizar um instrumento chamado lima. Vocês vão conhecer esse instrumento no laboratório e vão aprender a utilizá-lo. Eu posso fazer tanto o alisamento com curetas quanto com limas, assim como quando eu faço a raspagem com ultrassom também. Posso usar curetas ou posso usar limas para o alisamento subgengival. Né? Então, aqui uma raspagem subgengival sendo feita com instrumento ultrassônico. Esse paciente apresentava um capuz gengival cobrindo um dente que estava erupcionando. Isso acontece nos terceiros molares com muita frequência. E o acúmulo de biofilme embaixo desse capuz aqui pode causar o que a gente chama de pericoronarite, que é a inflamação desse capuz pela retenção de restos alimentares e biofilme embaixo desse capuz. Então, aqui a gente está realizando uma raspagem subgengival com ultrassom para o tratamento dessa situação, né? Para eliminar esses depósitos de cálculo e placa que ficam localizados embaixo desse capuz. E aí, após a minha terapia, eu aguardo um período de 4 semanas, né, que a gente chama de uma alta provisória, para reavaliar o meu paciente. Aquele sítio que eu fiz a raspagem subgengival, ele não pode ser ressondado na consulta seguinte. Eu preciso aguardar um período de 4 semanas para o tecido cicatrizar. Então, aquele sítio que eu raspei, eu não sondo, espero pelo menos um período de 4 semanas para reavaliar aquele sítio. O que eu quero? Qual é a cicatrização que vai acontecer naquela bolsa? Vai haver a formação de um epitélio juncional longo. Por que o epitélio juncional longo? Primeiro, vai haver a redução das células inflamatórias, vai haver toda uma redução do processo inflamatório, né? Então, redução do fluxo gengival, redução dos sinais clínicos de inflamação, porque eu tenho a resolução da inflamação, né? Eu tenho um reparo do tecido conjuntivo e não uma regeneração. Lembra que eu perguntei para vocês o que acontece na bolsa periodontal? Por que na doença periodontal aquele tecido que foi perdido não regenera? Lembra, eu perguntei isso lá na aula de anatomia. Acontece que após a raspagem subgengival,
eu tenho a resolução da inflamação e eu tenho um tecido epitelial aqui, chamado epitélio juncional, que rapidamente migra na região da bolsa e ocupa a região que antes tinha ligamento periodontal. Então, eu tenho uma competição de velocidade de cicatrização entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, e acontece que eu tenho a adesão de um epitélio selando aquela bolsa que havia previamente. Por isso que a gente chama de epitélio juncional longo. É um epitélio juncional maior do que tinha anteriormente. Porque esse epitélio, ele vai ocupar a região que antes tinha ligamento periodontal. Claro que também vai haver uma recessão gengival, né? Maior vai ser essa recessão quanto maior for a perda óssea. A gengiva, ela acompanha o osso, porque a gengiva, ela é vascularizada, a nutrição vascular da gengiva é dada pelo periósteo. Então, durante a doença periodontal, essa gengiva, ela está edemaciada, inflamada, né? Então, eu tenho toda uma composição de células inflamatórias, de edema, que faz com que essa gengiva fique inchada, edemaciada. Então, após a terapia, eu tenho a regressão desse edema, então a gengiva vai retrair naturalmente, né? E, além disso, a bolsa vai reduzir pelo selamento através do epitélio juncional. Então, a redução da profundidade de bolsa, ela se dá por um conjunto de uma recessão gengival e pela redução da profundidade de bolsa pela aderência epitelial, por uma situação que a gente chama de reparo. Por que é reparo? Porque a substituição de um tecido por outro durante a cicatrização. Eu gostaria que houvesse regeneração e não reparo. Na regeneração, haveria a formação de um novo osso e um novo ligamento periodontal. Mas não é o que acontece após a terapia periodontal. O que acontece é um reparo, tá? Então, resultados clínicos esperados. O resultado ideal, o que eu quero? Eu quero é isso aqui, ó, ausência de sangramento à sondagem e redução da profundidade de bolsa. É isso que eu quero após a minha terapia. E aí eu tenho duas imagens aqui, uma antes da terapia e uma após a terapia. Alertar o paciente sempre quanto à possibilidade de retração gengival, como a gente está vendo aqui, né? Antes eu tinha a presença de cálculo, ocupando o espaço interproximal, e eu tinha uma gengiva edemaciada. Quando eu removo esse cálculo, a gengiva retrai, acompanhando o nível ósseo, e eu não tenho mais a presença de cálculo. Então, dando a impressão de um buraco, né? O black space, buraco negro. Então, se o paciente não entender, ele pode chegar e dizer que foi você que fez esse buraco. Por isso que é importante a gente sempre alertar, advertir da possibilidade de haver uma retração gengival após a terapia. Assim como também uma hipersensibilidade transitória na maioria das vezes. O paciente fica com sensibilidade, mas essa sensibilidade ela é reversível a partir do momento que a gente usa produtos que vão remineralizar aquela superfície alisada, né, que está exposta, vai obliterar os túbulos dentinários, vai haver uma remineralização, uma obliteração dos túbulos dentinários, e essa hipersensibilidade, muitas vezes, pode ser reversível, né? Se não for reversível, existem tratamentos em consultório para tratar a hipersensibilidade dentinária, tá? Então, o que acontece, ó, os estudos mostraram que sulcos profundos revestidos por um epitélio juncional longo e estreitos podem ser tão resistentes à doença como verdadeiras inserções de tecido conjuntivo. Então, a partir do momento que os estudos mostraram que o epitélio juncional longo é suficiente para a manutenção da saúde periodontal a longo prazo, isso trouxe consequências para o dia a dia de clínica. Então, eu sei atualmente que quando eu raspo o meu paciente
e tem um reparo, tem a formação de epitélio juncional longo, esse epitélio juncional longo é suficiente para que esse paciente tenha saúde a longo prazo. Não é que porque o paciente tem um epitélio juncional longo que ele vai ser mais suscetível à doença. O que vai ditar se esse paciente vai ter recidiva da doença ou não, vai ser o controle inadequado da placa. E a ausência de um controle por parte do paciente profissional nas terapias de suporte. Então, o que vai fazer com que o paciente mantenha esses resultados atingidos na terapia inicial, né, para que esse paciente mantenha a longo prazo esses resultados, vai ser o controle caseiro do biofilme e a supervisão pelo profissional nas consultas de revisão. Sendo assim, né, o paciente tratado, ele pode manter saúde periodontal a longo prazo. Né? Não há necessidade da gente regenerar o que foi perdido, mesmo porque essa regeneração ela é muito difícil de ser conseguida, né, com terapias clínicas. Né? Diversos estudos, trabalhos foram feitos para tentar uma regeneração com enxertos ósseos, né, para tentar fazer com que o paciente ganhasse esse tecido perdido pela doença, né? Mas infelizmente são procedimentos que não têm previsibilidade, ou seja, são procedimentos que não conseguem devolver, regenerar o periodonto que foi perdido, né? Então, o que a gente faz atualmente é a terapia mesmo de remoção do biofilme. Em algumas situações, pequenos defeitos ósseos, nós podemos lançar mão de enxertos ósseos, né, para preencher aqueles pequenos defeitos. Mas em grandes defeitos ósseos, pacientes com uma doença periodontal muito avançada, infelizmente, o que a gente tem a fazer é somente remover a infecção e manter esses resultados obtidos a longo prazo, né? Evitar com que a doença tenha recidiva. Eu acho que o mais importante é a gente ter consciência de que se a gente trata precocemente a gengivite, esse paciente não vai ter periodontite. Infelizmente, quando o paciente já chega num estágio avançado de doença periodontal, aí realmente nós temos limitações quanto ao tratamento, né? Então, sempre a prevenção é o melhor tratamento, né? E pelo que eu mostrei aqui para vocês, né, é fácil a gente prevenir, né? É fácil a gente somente ter uma boa higiene, é fácil e barato, né? Enquanto executar um tratamento periodontal é mais difícil, né? Obter sucesso no tratamento periodontal é difícil. Devolver a estética, né, após uma terapia periodontal é mais complicado. Então, o paciente ele tem que saber disso, ele tem que saber da importância da prevenção, né, para que ele não venha apresentar essas sequelas de doença, né? Então, gente, vocês ficaram tão quietinhos. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Quer dar alguma contribuição? Agora é o momento. Oi, Fernando. Fernando levantou a mãozinha. Pode falar. Professora, no caso dos pacientes que já têm a doença um pouco mais agravada, como aqueles casos que você tem uma retração gengival significativa, alguns casos que a senhora mostrou, né, mesmo o paciente ali depois de tratado, né, a gengiva já saudável, nesses casos, principalmente sendo dentes anteriores, né, e superiores, aquilo ali vai acabar resultando em algum tratamento protético, né, futuramente, ou assim, qual o prognóstico daquilo ali em relação, porque você não tem como trazer a gengiva de volta porque perda de osso. Isso, né? isso. Então, ali vai acabar, quer dizer, a gente podendo aproveitar o fato de ter salvado os dentes, né? Então, mas provavelmente vai ter que fazer algum tratamento protético em cima deles, né? Sim. Fernando, olha só. Tudo vai depender de quanto foi perdido, né? Quanto maior, pior o prognóstico. Tanto periodontal quanto reabilitador também, né? Pequenas perdas ósseas, mesmo pacientes que apresentam um pouco de perda óssea, em algumas situações a gente consegue um recobrimento parcial, digamos assim,
né? Então, eu não consigo recobrir uma raiz totalmente exposta e que tem muita perda óssea. Se ela tem uma pequena quantidade de perda óssea, em algumas situações a gente consegue um recobrimento parcial, em outras não. O que é importante a gente observar nos pacientes é muitas vezes esses pacientes não mostram essa retração ao sorrir, né? Então, se o paciente tem uma perda óssea grande, uma retração grande, mas ao sorrir, esse paciente não mostra, não é evidente, muitas vezes pode não fazer nenhum procedimento. O problema maior é quando o paciente evidencia essas retrações ao sorrir, porque aí ele fica com um aspecto de dente alongado, né? Aí, realmente, muitas vezes a gente vai lançar mão de terapias restauradoras para minimizar essas consequências. Mas essa aparência de dente alongado, se ele mostra muito ao sorrir, infelizmente, não temos muito recurso. Em algumas situações, até mesmo a extração dentária, Fernando, e aí a reabilitação com prótese sobre implante, que devolvam a parte gengival também, porque com a prótese, por exemplo, próteses totais, você consegue devolver a gengiva, mascarar, né, com a prótese, né? Agora, sem próteses, muitas vezes vai ficar um resultado insatisfatório, né? Um resultado antiestético. Mas é uma limitação, né? Se não tem osso, a gente não vai conseguir devolver a gengiva, a estética rosa, né? Infelizmente. Então, tem casos que são limítrofes e a gente vai ficar de mãos atadas, sem ter recursos mesmo reabilitadores para os pacientes. E tudo vai depender do quanto que ele mostra, né? Pacientes que têm sorrisos altos são muito complicados, né? São pacientes que têm um apelo estético muito grande. E aí, okay. Hoje em dia, depois que vocês começarem a aprender próteses, implante e as diversas alternativas reabilitadoras, né? Atualmente, a gente tem muito recurso, né? E a odontologia no Brasil, ela é muito avançada, né? Os profissionais de odontologia são extremamente qualificados. A gente tem uma odontologia de excelência no Brasil, e principalmente com a estética também. Não só a gente tem bons pesquisadores, bons cientistas, né? Profissionais que lidam muito com a ciência, que trabalham na parte de pesquisa, mas a gente tem uma estética também muito avançada, né? Profissionais clínicos, né? Que, claro, sempre a clínica é aliada à ciência, né? Tem um embasamento científico. E a odontologia no Brasil, ela é muito avançada, né? Então, a gente consegue diversos recursos para essas situações. Obrigado. Vitória, resina... Deixa eu só parar aqui um pouquinho a gravação.